Hoje eu recebo com muita honra MC Design e Arquitetura e também a Home Construção para uma conversa que certamente será enriquecedora para o meu dia, né? Um papo muito rico vem por aí, porque afinal de contas vocês têm, né, uma experiência enorme, uma tarimba enorme. Marisa, você começou a sua trajetória e você foi para a Itália, você aprendeu italiano, você aprendeu a amar o design italiano. Eu quero saber como é que é essa vivência em Milão, né, ou na Itália, por onde você passou, contribuiu para a construção do teu profissional, do teu escritório. Sejam bem-vindos, gente, primeiramente. Obrigada. Então, esse curso, na verdade, que eu fui fazer na Itália, foram 2 cursos. Primeiro que era um sonho eu fui para a Itália, morei lá um tempo para estudar italiano. E aí surgiu a paixão pelo design italiano. E na época, quando eu entrei para o curso de design de interiores, eu falei, eu quero fazer um curso na Itália, porque o design ele nasce lá. Então, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de design de produto e trend wash, que é como você vê o design como um todo. Então, foi muito enriquecedor, porque eu trouxe um conteúdo aqui para o escritório de uma assinatura mesmo no meu projeto, com pegada italiana, com uma pegada escandinava. Então, assim, eu gosto muito de fazer o projeto minimalista, o menos é mais. E isso foi muito importante como assinatura do meu design mesmo. O segundo curso foi um curso para retrofit, que eu acho que enriqueceu muito, porque para poder aplicar o designer na parte de reformas em condomínios, aplicar essas técnicas de você aproveitar um prédio antigo e fazer melhorias com tecnologia, com uma melhor iluminação, restaurando aquele ambiente, transformando como um novo. Então, eu acho que foi muito importante. Todo esse conhecimento traz um enriquecimento no projeto final, né? Eu acho muito importante quando o profissional ele busca conhecimento, network, independente do curso que ele fizer, se for um curso de 2 dias, um dia, isso é muito importante porque isso traz benefícios, né, no projeto do seu cliente e enriquece muito como um todo a finalização desse projeto, né? Esse tipo de conhecimento que você traz para o projeto, para brifar esse cliente. Tá certo. A Marisa Costa, ela cuida mais da parte do design, da arquitetura. Você da engenharia, né? O Everton Sim. Bastianelli. Everton, eu quero saber de você quais são os benefícios para o cliente do conceito chave na mão e como funciona a home construção. Oi, Ana. Muito obrigado, viu, pelo convite. Eu Ficamos que muito agradeço, felizes eu de estou estar muito aqui. feliz. Bom, Ana, eu acho que esse conceito de chave na mão é muito importante, principalmente para os dias atuais, né? Hoje em dia, a gente vive um dia tão corrido. Tempo é dinheiro para os nossos clientes. Então, assim, quando a gente oferece um conjunto de serviços em que os nossos clientes ele vai se despreocupar de que tudo vai ser realizado da melhor maneira possível, desde o projeto até a realização da obra, né, da reforma ou da construção. Então, o nosso cliente ele fica tranquilo que tudo está envolvido num lugar só. Então, assim, ele não tem que se dividir as tarefas em vários lugares, em várias empresas. Então, tudo ali ele consegue, desde o projeto inicial, a liberação da obra, a execução da obra. A gente tem os nossos parceiros em relação aos materiais. Então, assim, ele tem toda a consultoria do início ao fim. Então, isso daí, de início, ele consegue tudo num lugar só e com isso ele ganha tempo, ele ganha segurança. Então, ele tem o envolvimento de tudo num só lugar, para ele é benefício. Então, a gente Maravilhoso. considera isso daí como um ganho de tempo, dinheiro, recurso, porque ele tem a consultoria por detrás também, Sim, né? toda a jornada, Toda a né? jornada. Isso é muito importante. Agora vocês unem arte, técnica, personalidade e de que forma vocês conseguem fazer isso para um cliente onde muitas vezes o objetivo é a personalização? Como é que vocês equilibram, né, a união de tudo isso, da técnica, da arte, né, da funcionalidade, Sim. muitas vezes para os clientes? Marisa. Eu acho que um cliente ele tem que ser muito bem brifado.
Se a gente chama esse cliente para uma conversa no escritório, faz uma reunião, sente todas as dores desse cliente, entende as necessidades, porque cada projeto é único, cada ser humano também é único. Então, esse cliente, ele é tratado como... Porque, assim, produto todo mundo tem. O que a gente não tem hoje no mercado é relacionamento. Então, a partir do momento que você pega esse cliente e olha ele como se ele fosse... único, como se fosse... se você vai comprar um presente para o seu amigo, você não vai comprar qualquer coisa. Você vai comprar, você vai pesquisar o que ele gosta, qual as referências de quando você saiu junto com esse amigo, que tipo de música que ele gosta de ouvir. Então, o cliente é a mesma coisa, é uma personalização. Então, quando você entende a dor daquele cliente... Por exemplo, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, tenho 2 filhos, eu sou um homem solteiro, eu gosto de cozinhar. Então, quando você brifa esse cliente, você entende a dor dele, você vai conseguir... como que fala? Ser mais assertiva. Isso, você vai conseguir surpreender as expectativas desse cliente, né? E ele vai entender que aquele ambiente foi criado todo personalizado para ele. E isso a gente coloca espaço humano, porque assim, o design de interiores, ele estuda o espaço humano como um todo do indivíduo. Então, assim, eu vou entender o que ele precisa, eu vou colocar isso. O belo, porque o design não é só beleza, o design também é função. Você tem que ter a função, você tem que ter a técnica, você tem que ter conhecimento de materiais, de iluminação, para você poder desenvolver um projeto que aquele cara, ele vai falar assim, vou para casa agora. Que delícia, estou chegando na minha casa. E essa casa... ele vai se sentir feliz, vai ter um aconchego. Então, é dessa forma que a gente brifa o cliente para que a expectativa dele venha a ser preenchida. Sim. E, geralmente, quando a gente vai fazer a apresentação desse projeto lá no escritório, fazer o 3D, é muito difícil ele mudar totalmente o projeto. Tem as mudanças que são... normais, mas assim, geralmente a gente sempre acerta porque o cliente bem brifado é o cliente contente. Ele não vai ter uma surpresa quando ele vê o projeto dele. Ele vai entender que tudo que ele te falou, você escutou e você fez ali para ele, logicamente, com técnica e com a sua influência, a sua assinatura do design. A MC, ela é focada no alto padrão, é reconhecida por isso. O que eu quero saber é o seguinte... Como é atender o público alto padrão? Como vocês caracterizam esses clientes e o que eles mais necessitam? Então, esse cliente alto padrão, vou voltar no que você estava falando lá do tempo. Ele quer aproveitar o tempo dele. Então, esse cliente, ele quer para ontem. Ele é um cliente muito exigente. É um cliente que ele é antenado, globalizado. Então, você tem que entender as necessidades desse cliente e conseguir fazer um projeto para ele que ele consiga ter tempo. Eu acho que tempo hoje é luxo. Eu acho que quando você atende um cliente com as características de um alto padrão, você precisa entender o que esse cara faz, se ele é um jogador de futebol, se ele é um empresário, se ele é um artista, entender e dessa forma desenvolver esse projeto com personalidade, que eu acho que é o que a gente sempre busca, ter um projeto sempre único para cada cliente. Agora, como foi fazer essa parceria com a Home Construção? O que é a Home Construção dentro da MC Design e Arquitetura? É legal, Ana, você perguntar isso. É porque, assim, tem uma história por detrás, né? Então, a Marisa, ela já trabalha há um bom tempo, né? Construindo, desenvolvendo projetos. E eu era de uma outra área, não tinha nada a ver com o setor, né? Eu trabalhava com marketing. E eu sempre ouvi ela reclamar que tinha alguns problemas por conta das pessoas que contratava para executar a obra. Até que teve uma vez que ela teve um problema no cronograma e isso daí deu um problema muito grande para ela. Sem falar também dos percalços, né, que tinha na execução, na qualidade, uma série de coisas. E daí, por conta desse problema, eu falei para ela, eu falei assim, por que a gente não monta a nossa equipe e a gente cria
a nossa empresa, porque daí a gente vai gerir do nosso jeito, a gente vai trabalhar no nosso cronograma, você vai poder cobrar qualidade, execução do jeito que tem que ser. E daí ela falou, vamos abrir então, vamos tentar. Aí eu desenvolvi, inclusive o logo, fui eu que desenvolvi, o nome fui eu que desenvolvi, a Home Construção. E eu já projetei a Home Construção, por isso que o nome é Construção, justamente pensando em construir. E aí a gente montou uma equipe, né? A gente já tinha um pessoal que ela já conhecia, a gente montou uma equipe, foi aperfeiçoando, melhorando, e eu larguei o que eu estava fazendo para me aliar com ela. Então foi assim que a Home Construção desenvolveu, através de uma dor que ela tinha. A gente sanou essa dor, né, com a Home Construção e tá aí até hoje. Ele participa de todas as etapas, até da apresentação de projeto. Então, ele entende lá na obra, quando tiver uma dor, o que tem que ser feito, porque ele viu o projeto lá nascendo desde o início e participando de todas as etapas. Isso daí eu posso dizer que é um grande diferencial nosso, porque assim, quando a gente participa das reuniões, você entende, participa das dores do cliente, as necessidades, e você lá na obra, você está ciente de tudo aquilo que foi desenvolvido, desenhado, pensado, você consegue executar e sabe o porquê que está executando aquilo. Então você sabe o que você tem que fazer lá na hora. Isso daí faz um diferencial. E, inclusive, nós estamos fazendo um projeto agora de um condomínio que eu estou fazendo a curadoria de compras inteligentes para esse condomínio de um projeto de um outro profissional. E aí você vê que quando não foi você que desenvolveu aquele projeto, você tem uma dificuldade maior para você entender o que estava na cabeça daquele profissional para poder projetar e desenvolver lá na obra. Então, a gente percebe que quando você contrata uma única empresa para fazer tudo do começo até o final, o resultado ele vai ser mais rápido e melhor. E tem uma outra coisa também que eu acho que é interessante falar, que, por exemplo, faz toda a diferença quando a gente fecha um pacote, tanto do projeto como da execução da obra, porque a gente consegue dar uma visão para o cliente em relação a budget. Porque isso daqui, principalmente quando a gente faz corporativo, ele tem uma limitação de budget. Então, assim, a gente consegue fechar o pacote dentro de uma verba já pré-definida pelo corporativo. Então, assim, a gente não corre riscos de surpresas lá na frente por conta de não atender a necessidade deles, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Nossa, o corporativo precisa muito disso, né? Eles precisam de agilidade e previsibilidade, né? Não pode... Às vezes sai um pouquinho, óbvio, mas tem uma margem aceita, né? Não pode extrapolar. E esse estudo de viabilidade financeira é muito certinho, porque a gente, em cima do projeto desenvolvido, a gente consegue saber... não é 100%, né? Tem uma margem de erro, mas uns 90% do que vai ser usado na obra. A MC Design e Arquitetura e a Home Construção, vocês são bem famosos entre os condomínios, porque vocês constroem e reformam e fazem muitos projetos nesta área de condomínios. Como é? Tem muita limitação? É tranquilo? Existem alguns macetes? E por que um condomínio que está nos ouvindo agora neste momento deve optar pelo escritório de vocês? Legal. Então, tem as limitações, que no caso a verba é uma limitação, e isso daí é importante contratar um escritório correto e uma empresa que vai executar exatamente aquele projeto, porque... quando você desenvolve o projeto, você já desenvolve o projeto pensando naquelas limitações. O que a gente, que nem esse exemplo agora que a Marisa deu do condomínio, foi feito um projeto que, na verdade, não foi realizado por conta da verba, né? Então, assim, foi feito um projeto que, teoricamente, ia ficar no papel, não ia sair do papel. Então, quando a gente desenvolve o projeto, a gente desenvolve o projeto já pensando em fazer ele sair do papel, dentro das possibilidades do condomínio. Outra coisa também, condomínio, uma das questões do condomínio é o quê? É função e qualidade, porque ali são muito tempo de uso, então ali muita circulação, então a gente tem que pensar em todos os materiais, em todas as soluções que seja durável.
e ao mesmo tempo que seja custo-benefício. Então a Marisa dá essa consultoria para os condomínios justamente pensando nisso. Então quando ela leva a proposta, ela já leva a proposta de custo-benefício, pensando também na durabilidade do material, do uso. E é bem desafiador, porque assim, geralmente a gente elege um comitê, né, com algumas pessoas, e sabe que cada pessoa tem uma cabeça. Então, eu acho que nessa parte é o mais desafiador. E aí, a gente tem que ter a expertise de fazer um projeto que é pro global, não para o gosto daquele cliente que está sentado ali na mesa, que são 5, 6 ou 10 pessoas ali. Mais neutro possível. Tem lá 100 famílias, 80 famílias, então você vai ter que agradar pelo menos a grande maioria. É óbvio que não vai conseguir atingir o 100%, mas quanto maior, melhor, né? Mas é bem bacana, porque o pessoal sempre do comitê, a gente acaba ficando amigo e eles começam a entender. Aí, às vezes, é uma... Como que fala? Às vezes eles falam assim, mas não tem nada mais barato. Eu falo assim, tem. Mas, se eu fosse você, eu comprava com esse fornecedor que eu estou indicando. Por quê? Porque eu conheço, tenho pós-venda, e eu acho que não vai te entregar o que o mais barato, com custo melhor, vai te entregar, né? E quais foram os projetos mais desafiadores, ou então o projeto mais desafiador que vocês já fizeram? Aí eu acho que o mais desafiador foi um espaço gourmet que eu fiz. Que eu desenhei, eu queria fazer um teto que ele fosse iluminado, mas sem ter nada de iluminação nesse teto. Era um teto orgânico, super lindo. E aí eu falei, como que eu vou iluminar esse teto sem ter nenhum spot? Aí a gente foi buscar informação, foi estudar o projeto e a gente conseguiu iluminar esse teto com fita de LED, né, de alta potência. Então, assim, esse teto, ele era todo orgânico, então a gente teve que ter uma equipe muito especializada para poder fazer isso, porque esse teto foi um tempo atrás. Hoje a gente tem mais tecnologia. Tem material gesso, até mais fácil de realizar. Que você consegue moldar, mas na época foi bem desafiador e, assim, o resultado ficou lindo. Foi um espaço gourmet de um condomínio que ficou super top, porque né? realmente esse projeto ele foi tão desafiador, tanto no projetar, quanto no realizar. E depois para esconder os drivers, lembra? Mas deu tudo certo. E aí ficou bem legal o resultado. Isso que é legal, né? Eu sempre pergunto aqui dos desafios, mas assim, sempre deu certo. Porque são pessoas competentes. No caso de vocês, é óbvio, né? Que sempre teve um desafio, obra tem desafio, mas a solução, né? Resolver de forma ágil, de forma presente, tendo bons fornecedores também. Por isso que muitas vezes os arquitetos eles não abrem, melhor dizendo, mão do fornecedor, porque sabe que o fornecedor joga junto. Né? Se acontece algum problema, poxa, comprou 1.000 metros de piso e teve um problema. Aí o fornecedor, parceiro, fala assim, pode deixar, tá comigo aqui, tô junto com você. Não deixa na mão, né? Resolver. Né? A gente teve até uma situação que o cliente falou, não, mas essa luminária tá com custo muito alto, eu vou comprar pelo Mercado Livre. Eu falei, e mostrou a foto, igualzinha a luminária que nós vimos na loja. Aí eu falei, mas não é o mesmo produto. Ele, não, mas tem uma diferença de 3 vezes o valor. Eu falei, então tá bom, porque assim, a gente não interfere. Se o cliente ele quer comprar, ele pode comprar, né? A gente só indica. E esse cliente ele comprou essa luminária e chegou um produto completamente diferente do que tinha na loja. E aí ele teve que devolver e depois ele voltou lá na loja e comprou a luminária que a gente tinha especificado. Quero saber de vocês como é que vocês fazem essa conexão com o design italiano, com o famoso conceito Made in Italy, para poder aplicar nos projetos e como os clientes veem isso. Participando das feiras, né, Internacional de Milão, buscando bastante referência, fazendo workshop, porque sem esse conhecimento não tem como aplicar no projeto desse cliente. E o cliente, esse cliente que é mais globalizado, ele já quer esse design na casa dele, o design italiano, porque é uma referência, né? Então, é dessa forma que a gente faz.
Eu quero voltar a falar de briefing, porque eu acho que o briefing bem feito com o cliente, ele é uma anamnese, é um raio-x, e às vezes você até descobre coisas que até o próprio cliente não sabe, né? Verdade. Tudo isso para poder aplicar no projeto. Como é o processo na MC tintim por tintim? Me conta as minúcias. Então, eu começo a fazer esse briefing desde a hora que o cliente me liga pela primeira vez. Jura? Porque assim, essa parte de conversar com ele desse relacionamento, eu já começo a perguntar, fazer várias perguntas para ele ir soltando e falando sobre o que ele precisa. Primeira coisa, eu falo assim, quais as suas necessidades, né? O que eu posso te ajudar? Aí ele vai falando, ele vai comentando e eu já vou anotando ali. Ele não sabe, mas por telefone eu já estou anotando algumas coisas que eu acho que são importantes para poder colocar, né? Principalmente o cliente, quando ele vem, ele já fala a dor dele. Ah, eu preciso de um lugar para o meu papagaio. Ah, eu preciso... o meu filho tem alergia. Então, essas coisas eu já vou anotando, porque é muito importante. É bem sutil. O cliente não entende, mas é bem sutil. Depois que ele fecha, que a gente vai visitar o apartamento, a gente faz toda a medição, quando chegar lá, ele começa a falar tudo que ele quer dentro do apartamento. Eu continuo anotando. E depois eu envio um questionário de briefing, por tópicos, e ele vai assinalando. E aí sempre eu coloco, o que você acha de importante para esse ambiente, né? Que ficou faltando aqui na pergunta. E ele sempre vai falando. Então, assim, quanto mais informação você tiver desse cliente, mais você entender a necessidade desse cliente, mais esse briefing ele vai ser assertivo. Isso daí também contribui muito para a obra, né? Porque quando o briefing é assertivo, a obra também flui tranquilamente, porque tanto no projeto quanto na obra não existe mudança, né? Porque o projeto já foi definido ali no início, né? Então, é igual uma construção. Quando você constrói da forma correta do início, você não vai ter problema. Ela vai seguir em frente e vai fluir todas as etapas, né? Que é o que acontece na parte do briefing. Então, eu sempre falo isso para ela. A parte do briefing é uma das principais em relação ao projeto. E no curso de design de interiores, porque eu vejo o design como se ele fosse um artista de ambientes, né? Porque a gente entende a necessidade desse cliente, você projeta esse espaço e você também tem que aplicar a tudo que tem de técnico dentro desse espaço. Então, a parte de iluminação, de elétrica, né? Não é só você colocar um papel de parede. Então, o cliente, ele vê que você está pensando em cada detalhe, na tomada ali do lado da cama dele, para ele colocar o celular dele e ele não ter uma dificuldade no dia a dia dele, a questão do tempo, novamente, de não perder tempo com aquilo. Por exemplo, eu vou projetar uma cozinha. Eu estou pensando aonde ela vai colocar o pano de prato dela. Porque na hora que ela for fazer uma refeição, ela não vai ficar procurando esse pano de prato, porque isso vai irritar no dia a dia, ela vai perder tempo ali, às vezes ela tá com pressa, ela vai fazer uma omelete para sair de manhã, e ela quer saber onde tá esse utensílio para ela mexer os ovos. Então, a funcionalidade. Né? Então assim, eu acho que a função de um projeto de interiores, ela é o mais importante de tudo, mais que a beleza. Às vezes o cliente fala assim, mas aqui eu queria que fosse assim, dessa forma, te envia lá vários Pinterests. Aí você fala para ele, olha, eu vou fazer um projeto exclusivo para você. A gente não pode copiar um projeto. Eu sempre uso a questão do direito autoral agora, para poder não copiar, porque o cliente vem com um monte de foto para você ali. E aí, quando o cliente vê que você fala assim, olha, dessa forma não vai ficar funcional para você. Ele entende. Aí você mostra para ele. Você pega a trena, vai ali e mostra na hora da reunião. E ele entende que realmente você está pensando no melhor ali na função do projeto dele. E isso é bem legal. Existe alguma parte do projeto que vocês não acompanham ou vocês acompanham o projeto do início ao fim? Não, acompanha tudo. Tudo, do início ao fim. Parte de curadoria de compras inteligentes. Exatamente. Desde as recebimento. Porque assim, a gente tem vários pacotes no escritório. Então, o cliente, ele contrata aquilo que está dentro do budget dele. Então, a gente tem completo, ou a gente tem só o projeto, se ele quiser, ou só a parte de obra, igual que a gente está fazendo no outro condomínio. Então, assim, tem uma gama bem grande de produto lá dentro para poder contratar. Como a gente tem uma expertise em relação a executar projetos de arquiteturas, interiores, então a gente
também atende outros arquitetos também dentro do nosso escritório. É uma menor percentual, mas a gente atende. Então, a gente tem, às vezes, clientes que chegam já com um projeto já definido por outros arquitetos e contrata, às vezes, até o acompanhamento desses arquitetos. E como a gente tem uma expertise e a gente tem uma qualidade na execução, então, às vezes, os clientes querem contratar a gente para executar esses projetos. Marisa, você mencionou que às vezes o cliente ele insiste em algo que você sabe que vai dar ruim. Como é que você lida com isso? E quando ele volta pedindo socorro, principalmente? Eu ajudo, né? Porque o cliente sempre tem razão. Mas quando ele insiste em fazer uma coisa que eu tô vendo, olha, que vai dar ruim, eu falo assim, olha, eu te aconselho a não fazer. Mas já que você quer fazer, a gente vai assinar aqui um termo que eu te avisei certinho que isso não ia ser legal. E aí ele assina consciência de que vai ser executado daquela forma porque ele escolheu. Mas se isso envolve a segurança desse projeto, a parte de engenharia, aí eu não faço. A Home Construção ela é famosa pela agilidade, pelo comprometimento, mas, acima de tudo, pela organização. Como você faz para manter esse padrão de organização e esse compromisso com a agilidade? Então, a gente vende sonhos, né? Então, assim, quando a gente vai realizar um sonho, a gente tenta minimizar o máximo possível qualquer tipo de situação que estraga esses sonhos. Então, assim, um deles é o cronograma. Então, quando a gente inicia uma obra, a gente já tem a noção do projeto. Então, a gente já elaborou um orçamento, a gente já viu o projeto, a gente já acompanhou a execução do projeto. Então, a gente já cria um cronograma em cima disso e, normalmente, a gente consegue atingir esse cronograma. Então, por conta disso daí, porque o cliente ele tem uma programação, ele tem a programação dele. E a gente não pode extrapolar essa programação. Então, um dos nossos quesitos em relação a isso é o cronograma. Já vamos ver quando vamos comprar para quando chegar na etapa da remoção desse porcelanato, o porcelanato já está lá chegando, no local. Então é sempre com cronograma, né? Antever todos os pontos, né? Então, assim, ela ajuda muito nisso daí. Então, enquanto eu estou lá na obra, ela cuidando das etapas da obra, ela está cuidando da parte das compras. Então, por isso que a gente até chama de compras inteligentes. Né? Então, curadoria. Curadoria cuida da parte da curadoria. Então, ela já está lá com o fornecedor sentando, vendo as opções, vendo o que tem de pronta entrega, como no caso assim, que nem o condomínio que precisa, não pode ficar muito tempo fechado, um hall de entrada em que as pessoas precisam utilizar, então a gente precisa ter algumas coisas meio que já semi-prontas, né? Então a gente consegue, enquanto a gente está executando a parte de demolição, ela já está cuidando da parte da entrega do porcelanato, porque quando terminar isso daí, já está com o material lá para começar a instalar. Por isso que eu sempre conto com os meus parceiros. Eu sempre falo para o cliente, vamos ver com o meu parceiro, porque esse parceiro, ele conhece a minha forma de trabalhar. Então, aí, eu chego para ele e falo assim, tem estoque? Aí ele tem. Então, eu tenho uma sinceridade, tenho uma transparência. E esse cara lá atrás, esse parceiro, ele consegue te entregar com excelência, porque já foi tudo previsto antes. Então, eu acho que você antecipar os processos é sucesso lá na frente, né? Verdade. É a garantia. Vocês trabalham com tecnologia de ponta e tendências muito atualizadas. Como é que vocês se destacam no mercado tão competitivo? Muito estudo e workshop, né? Verdade. Eu acho que o profissional tem que estudar muito o tempo todo, igual o médico, né? E assim, o mundo, muito rápido. O mundo de hoje muda muito rápido, né? Então, o que tem hoje, amanhã já pode ficar atrasado. Igual na Feira da Construção. Esse ano, nossa, tinha muita novidade. Inclusive a questão de materiais, né? Então, assim, tem muita coisa nova, todo tempo lançando, coisas que vão te agilizar na obra, na execução e garantindo qualidade, garantindo agilidade. Então, assim, a gente tem que estar sempre antenado, né? Sempre se informando, sempre utilizando, testando coisas novas para exatamente isso, beneficiar o nosso cliente lá na frente. E tem muito insumo também de custo-benefício, então você tem que sempre estar muito atualizado,
Porque para você conseguir atender aquele cliente conforme o budget que ele tem ali de investimento para cada projeto, né? Pessoas às vezes acham que por um material custar um pouco mais caro, ele vai gastar mais. Não, tem material que você vai gastar um pouco mais, só que ele te recompensa em prazos, ele te recompensa em você não precisar usar outro tipo de material aliado àquele lá. Então, assim, complementar. Então, na verdade, ele está investindo um pouco mais naquele material, mas aquele material está te dando dias de trabalhos a menos, está te dando outros tipos de material que você vai ter que utilizar ali na finalização da obra. Então, assim, tem esse custo que a gente consegue ter um olhar em cima dele, né? É que nem, tipo, por exemplo, se você vai assentar um porcelanato, aí tem uma argamassa de um valor, uma argamassa de um outro valor. Só que, dependendo, a secagem vai ser mais rápida. Então, você tá ganhando, de novo, tempo. Tempo, né? sim. Perfeito, entendo. E vocês têm um perfil ideal de cliente que vocês, na verdade, miram a estratégia de vocês para poder captar? Porque, na verdade, assim, vocês sempre vão ter mais do mesmo, né? Então, se vocês atendem e divulgam isso, você que é de marketing sabe disso, Sim. né? Se você divulga muito que você é um especialista em condomínios, como você de fato é, você vai ter mais e mais condomínios. Sim. Mas, de repente, você estava querendo mirar para algo, eu quero começar a fazer casas de fazenda, um exemplo. Tem um perfil ideal? A gente está trabalhando bastante agora, inclusive estamos com alguns projetos aí para ser concretizado, que é para construção. Inclusive, a gente tem estudado muito a parte de steel frame, que é uma novidade de mercado e, assim, é uma tendência, uma grande tendência, por conta, inclusive, até de tempo. Mas a Marisa tem se especializado muito em retrofit, para atender os condomínios. Então, a gente está partindo mais para esse lado, em relação ao método construtivo, para poder auxiliar nossos clientes, né, Marisa? Mas assim, como você disse, né? A gente vende sonhos. Então, se o cliente chegar no escritório e falar, eu quero fazer um banheiro, a gente vai fazer esse banheiro. Porque é o sonho dele. Então, a gente vai fazer com todo o amor, com todo o profissionalismo, como se fosse fazer uma casa de 1.000 metros quadrados. Perfeito, assim que tem que ser. E com tantas referências hoje que os clientes têm no mercado, né? Você já falou mais de uma vez aqui para mim sobre Pinterest e tal, que é bacana porque dá uma pista do que ele quer, do que ele gosta, mas por outro lado compromete, porque nem tudo é execuível dentro do teu projeto. Como que você lida com tantas referências online? Eu converso com o meu cliente, eu falo, olha, muito bacana você entregar esses Pinterests e para eu ter como referência, mas eu sempre vou pro lado do projeto exclusivo. Então, eu converso com o cliente e eu faço ele entender que o projeto é um projeto exclusivo para ele, como se você fosse numa alfaiataria. A pessoa vai fazer um terno sobre medida. Então, eu sempre falo pro cliente, a gente vai fazer um projeto exclusivo. E ele entende isso super. Isso as referências são importantes, né? Inclusive, tá aí para isso, né? Mas o cliente tem que sempre entender que o projeto dele nem sempre vai ser o melhor. O projeto que ele trouxe de referência nem sempre vai caber dentro do projeto dele, né? Porque cada caso é um caso. Então, existe diferença de tamanhos, existe diferença de necessidades. Então, cada caso é estudado particularmente. Inclusive, começo de escritório, anos atrás, né? Que a gente não tinha essa expertise de fazer esse cliente entender que aquele projeto não cabe dentro do apartamento dele, teve vários erros, porque assim, o cliente no final, ele acaba não gostando, porque esse cliente, ele não tá entendendo o que realmente ele quer e a necessidade dele, e é super normal, porque o cliente tá te contratando para você fazer o projeto, para você cuidar ali, e às vezes ele não entende que aquilo que ele tá trazendo para você não vai caber na casa dele, então assim, eu acho que teve 2 situações, uns 15 anos atrás, né, que o cliente trouxe várias fotos, eu ficava fazendo essa modificação, ele não gostava, e depois ele voltou lá no início, no primeiro projeto que eu apresentei, que era um projeto exclusivo para ele, com o briefing dele, e aí ele gostou. Porque copiando as imagens ele nunca gostava. Por quê? Porque aquele projeto não era para o espaço dele. Então, é um pouco complicado. Você acaba aprendendo isso anos de carreira aí, para ele fazer ele entender.
E como vocês fazem o processo de curadoria para os móveis, para os adornos? Como é isso? É com você, né, Marisa? É. A gente faz toda a etapa de projeto. Terminou o projeto, o 3D está aprovado, executivo aprovado, a gente começa a comprar esses móveis conforme o que foi tudo aprovado em 3D, pelas etapas de projeto. Então, vem marcenaria, aí depois, primeiro de tudo, antes da marcenaria, vem a parte toda dos porcelanatos, das louças, chuveiros, dependendo do que for executado nessa obra. Depois vem por etapa. Aí vem a parte de marcenaria, aí eu vou indo por etapas e vou deixando para o final a parte mais de decoração, porque eu gosto, quando a gente finaliza o projeto lá com a equipe no escritório, eu sempre faço toda a parte de ambientação. Eu faço questão, porque isso dá uma assinatura no projeto. Então, todo o 3D dele vai ser ambientado e no final vai ser ambientado da forma que foi aprovado. Logicamente que o cliente ele tem todas as etapas e ele vai aprovando etapa por etapa. E aí, no final, por último, a ambientação. E o que vocês diriam, já tão experientes, né, tão categorizados como especialistas no mercado de arquidesign, para as pessoas que estão saindo da faculdade, né, para os novos empreendedores, é mais no lado empreendedor, fazer gestão de escritório, processos, né, e tudo mais. Qual o conselho que vocês dariam? Resiliência. Porque, assim, é um mercado muito desafiador, né? Mas se você estudar e você for resiliente, você consegue atingir o seu sonho, o seu posicionamento de mercado. Eu acho que você tem que ser muito transparente com o cliente. Isso é muito importante. Tem um problema lá na obra, você tenta resolver. Por último, você avisa esse cliente. Eu acho que você tem que ter a transparência de assumir que você errou, porque todo mundo erra. Eu acho que isso é muito importante. Quando você chega para o cliente, você errou ali, você não quer culpar ninguém, você fala, olha, a culpa foi minha, me desculpa, a gente vai resolver. Isso traz uma confiança para esse cliente. Sim. Por conta da sua sinceridade. Eu diria isso, muita resiliência e força de vontade de estudar, né? Sim, estudar sempre. O aprendizado é sempre importante, né? Tanto é que, por exemplo, até hoje a gente busca informação, a gente busca conteúdo, porque eu acho que é isso daí que vai te atualizar para estar atendendo o cliente de hoje, né? Porque o cliente de hoje não é o mesmo cliente de 5 anos atrás. E então, escutar o cara que está lá na obra, lá fazendo, o cara o pintor, o cara do porcelanato, o eletricista, porque eles têm experiência de estar no local. E eles te ensinam muito. Sim, a gente aprende dia da obra, né? A gente aprende muito com esse cara. É porque às vezes o profissional, ele pensa na beleza, ele pensa em inovar, ele pensa em várias coisas, mas ele esquece que tem a parte de execução, né? E nem tudo é possível de executar. Tem certas coisas que fica inviável a execução. Então, se você pensar em todos os processos, em quem vai executar, se é possível, se não é, aí torna mais fácil a vida de todo mundo, né? E eu acho que assim, uma vez eu assisti uma palestra de um colega e ele falou uma coisa muito verdadeira. Se a gente souber lidar com o nosso ego, a gente vai se dar bem na carreira. Porque, às vezes, o profissional, né, que é o artista, ele tem muito ego. Mas você tem que saber olhar o lado da outra pessoa e entender também o que ela quer. E aí, se você tem um ego controlado, deixa seu ego lá de lado, você consegue ter o sorriso desse cliente ele fala, ai, muito obrigada, eu amei, olha que legal. Fantástico, gente. É um dos maiores prêmios nossos. Né? Quando o cliente fica feliz com a entrega final. Eu acho que esse é o legado que a gente quer deixar. Né? Verdade. De aquele cliente que ele falou assim, o olho dele brilhou. Ele chegou na casa e isso eu acho que é o melhor pagamento de todos, né? E a gente já tem sinais disso, né? Logo quando o cliente vê o projeto em si, ele já começa a ter aquele brilho. Mas, mesmo assim, ele ainda, quando vê a obra, o projeto materializado, aí sim que é o ponto final, né? É aquele, tipo assim, você faz o que você ama e aí tudo que você faz tem amor. Então, praticamente vai ser bem feito e o cliente vai amar no final, né? Verdade.
Essa era a minha última pergunta, ligada, que vocês queriam deixar, vocês já responderam, eu nem precisei perguntar. Então, assim, eu vou aproveitar esse espaço que me resta para agradecer a você, Everton, a você, Marisa Costa. É um privilégio, é uma honra sempre tê-los aqui presentes. Estou sempre atenta aí, a gente já teve a oportunidade de gravar em loco, né, nas obras. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, conheço o escritório de vocês também e vejo que existe um esforço muito grande, né, uma entrega muito grande, um comprometimento e mais, né, o compromisso de melhorar a cada dia, de se atualizar, de estudar. Isso é importante, né, um esforço tremendo. Então, parabéns. Eu só tenho a agradecer e comemorar e celebrar a conquista de vocês. Nós agradecemos também, porque você é uma super jornalista e é uma honra ser entrevistada por você, de verdade. Sabe que tem um carinho de longa data, né? E muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui hoje. Obrigada, Marisa. Obrigada, Everton. Para mim é muito importante. Obrigado. Espero vê-los mais vezes. Sim, estaremos nós também. juntos sempre. Obrigadão. Obrigada. Espero que tenha gostado. A gente se vê. Até mais.